viagem, não pude vir, mas com alegria que nós estamos aqui para participar aí do aniversário da igreja, mais um ano que o Senhor concede, e que no meio de muitos, né, eu vi as crianças aqui na frente, falei, se cuidar bem dessas crianças, a igreja está garantida para os próximos 10, 30 anos aí, né, e tem criança que é brincadeira, né, tem que cuidar, os nossos valores, e aqui no meio, não tenha dúvida que tem homens de Deus, tem missionários, tem professores, tem advogados, tem engenheiros, tem atletas, né? Então aqui no meio, irmão, são os valores. São os valores. A gente às vezes não dá valor. É criança, vai perturbar, mas é o futuro. Você vai ficar velhinho. Você crê nisso ou não? Se não ficar é porque foi antes. Então você vai ficar velhinho. E quem vai continuar são essas crianças que estão aqui, que vão ser os futuros músicos, os futuros pregadores, né? Então você tem que orar por eles, guardar, que o diabo tem investido muito na vida das crianças, né? O mundo, no seu sistema maligno, tem investido muito na vida das crianças. E eles são os nossos futuros, né? Eu olho hoje a nossa igreja, a geração, né, que veio bem depois, os nossos filhos, né? Fico às vezes olhando lá, eu me alegro em ver os meninos que entraram na igreja com 4, 5 anos. Meus filhos foram criados na igreja, hoje pastoreando, cuidando da obra de Deus, né? Pastor Ney, agora fizemos um convênio com o País de Gales, né? Puxa, nós ficamos pensando sobre isso. O País de Gales foi o lugar que teve os avivamentos poderosos, né? Que na Europa, que foi missionário para tudo que é lugar, né? O derramar, uma unção de Deus. Está nos livros lá, a gente lê, fala sobre avivamento, referência é País de Gales, né? E aí você olha hoje as igrejas fechando, todo mês fecha uma igreja, jovens não se interessam, ninguém quer saber de Jesus, né? E de repente, ontem eu recebi uma carta, né, do pastor lá da comunidade, que o pastor Ney está indo, agradecendo o Ministério Peniel por ter aceitado a parceria e aberto as portas para enviar jovens lá para ajudar no País de Gales na evangelização. Para a gente é uma alegria, né? Vamos dizer com uma palavra, um orgulho santo, maravilhoso, você poder entrar pela porta da frente da Europa com tudo pago. A Libra hoje está em torno quase de 7, 8 reais. Imagine, nós não teríamos dinheiro para bancar um missionário lá. E as igrejas bancando os nossos missionários para poder entrar pela porta da frente, para levar jovens para lá, jovens brasileiros, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, para ajudar um país que um dia foi exemplo e referência de avivamento para o mundo todo e que se perdeu. Então para a gente é uma alegria muito grande, né? Poder presenciar essa história, né? De missões na Peniel, entrando pelas portas da Europa, sendo convidado para poder evangelizar e cuidar das igrejas que estão precisando e tirando dos nossos jovens, né, esse potencial e essa oportunidade que eles estão tendo. Isso é uma alegria muito grande, e entre tantos testemunhos que a gente poderia ficar contando aqui. Mas glória a Deus por isso. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo 6. Juízes capítulo 6, a partir do verso 11. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Juízes 6, verso 11 diz: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem estou enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família.
eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os medianitas, como se fossem um só homem. Amém, queridos. Glória a Deus. Eu queria falar um pouquinho da qualidade dos servos de Deus quando são escolhidos por Deus para uma missão que o Senhor coloca na vida dos servos, dos escolhidos, daqueles que o Senhor preparou para um trabalho. Quando você lê esta passagem, irmãos, você nota o quanto Israel estava sendo subjugado pelos inimigos. Aqui propriamente a sua maioria eram os medianitas que habitavam naquela região, e diz o texto que eles desciam e tomavam tudo que Israel tinha como se fossem verdadeiros gafanhotos. O povo de Deus era saqueado, e durante 7 anos, repita comigo, 7 anos, eles ficaram neste cativeiro. Era um cativeiro que você está livre, mas não está, né? E eu acho muito parecido, às vezes até com o Brasil, né? Um cativeiro que nós estamos, ninguém está preso, todo mundo é livre, mas de certa forma você está preso pelo sistema financeiro, você muitas vezes está preso pelo sistema político, você está preso por situações da violência, que você não tem horário para andar na rua, tem horário para voltar, né? Hoje mesmo 2 pastores nossos lá foram assaltados à luz do dia, né? Na porta de casa, entraram dentro de casa, levaram o carro, levaram um monte de coisa, né? De pessoas que estavam junto com eles conversando à luz do dia. Então você vive uma prisão também. Uma prisão de muitos sentidos e muitas situações que nós podemos mencionar aqui. E esse povo de Deus estava vivendo assim. Imagine que tudo que eles faziam, plantavam, criavam as suas ovelhas, ganhavam alguma coisa. De repente os medianitas desciam as montanhas de uma forma muito rápida e tomavam tudo que eles tinham. E isso aconteceu por muitas vezes. O povo estava entregue, desanimado. E diz que eles começaram a clamar a Deus. Mas por que eles ficaram nesta prisão? Eles ficaram nesta prisão por causa do pecado, meu irmão. O pecado nos afasta de Deus. O pecado faz com que o rosto de Deus não transpareça ao nosso. Nós possamos ver a intimidade e a glória do Senhor. E quando existe o pecado, existe a separação. A proteção vai embora. A boa mão de Deus é colocada de lado. E o povo passa por aflições, passa por sofrimentos. 7 anos eles vivenciaram isso. Miséria, pobreza, dor, desemprego, né? Autoestima lá embaixo, fracos, sem conseguir ver uma luz no final do túnel. E aí então eles se lembraram da história e começaram a clamar. Toda vez que o povo de Deus se lembrava da história, que Deus visitou no Egito, que Deus tirou os do cativeiro, o povo clamava. Parece que demora para o povo clamar. Eu vejo que para o povo clamar, parece que tem que sangrar, né? Você tem que chegar num estágio que você não consegue mais ver uma saída, que todas as portas são fechadas, que você não consegue enxergar mais nada. Parece que naquele momento é o momento que você começa a clamar a Deus, pedindo misericórdia, e parece que neste momento é o momento que Deus olha com misericórdia, com graça, com compaixão, e envia sempre uma saída para o seu povo. E assim foi aqui no momento que Israel vive, nos dias de Gideão em Midian. O que levou Deus a escolher Gideão? E algumas coisas eu queria frisar aqui. Por que será que Deus escolheu Gideão? No meio de tanta gente, por que será que o Senhor olhou para ele? Bom, algumas coisas são claras aqui. Diz que o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao biesrita Joás. Joás era pai de Gideão. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos midianitas. A primeira característica que eu vejo na vida desse homem é o trabalho. Cara trabalhador, está todo mundo parado, ninguém mais acredita no trabalho. Por quê? Trabalhar para quê? Para o inimigo levar? Tem alguns que falam isso. Trabalhar para quê? Para dar dinheiro para o governo? Trabalhar para pagar a pensão para filhos que eu fiz? Trabalhar para quê? E tanta gente dá tanta justificativa. E eles, tudo que eles tinham, que eles produziam com as mãos, os medianitas levavam. Então o povo já ficou entregue, ninguém queria mais fazer mais nada. E Gideão, depois de 7 anos, debaixo de toda aquela pressão,
ele continua trabalhando, mas trabalhando de uma forma diferente. Diz o texto que ele estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas. Chamavam naquele tempo, algumas expressões na Bíblia de vocês, aparece lagar. Lagar é o lugar de prensar uvas, né? Você vai aí para o sul do país, principalmente, tem muito isso. Ainda tem o vinho artesanal, o suco de uva artesanal, que o pessoal colhe as uvas e coloca numa caixa lá de prensar, né? E o modo original é com os pés, né? Eles lavam, claro, deve lavar os pés direitinho, lava os pés direitinho e vão pisando na uva e vai escorrendo aquele suco, e dali forma o suco de uva e também o vinho que vai sendo trabalhado. Só que esse lugar geralmente fica num lugar menor, num lugar mais fechado, né? Não pega quase que a luz do sol, nem a chuva. E diz que o Gideão estava nesse lugar de prensar uvas, ele estava malhando o trigo. O trigo era malhado aonde? Num lugar chamado eira, que era um lugar bem mais amplo, ventilado, com sol, para o vento ajudar na limpeza do trigo. Mas ele estava malhando no lagar, por quê? Era um lugar menor, uma produção menor, mas era a facilidade, porque ele tinha a visão, meu irmão, que um homem de Deus tem que ter, a visão do inimigo, que o inimigo poderia descer a qualquer momento. A Bíblia não diz para orar e vigiar? A gente muitas vezes ora, mas não vigia. Tem muito cristão que toma, que apanha, que não vai bem, porque ele só ora, ele não vigia. E Jesus disse, orai e vigiai. Você precisa fazer as duas coisas. E o Gideão aqui, ele estava vigiando. O fato de malhar o trigo no lagar, significava que ele estava vigiando. Ou seja, se os inimigos viessem, dava tempo dele recolher o trigo e rapidamente esconder numa caverna, para tentar poupar alguma coisa. Então mostra isso, não só o trabalho, mas mostra a visão. Mostra que ele acreditava no futuro. Mostra que ele conseguia, mesmo diante de uma situação, ele ser proativo. Ninguém mandou ele fazer aquilo, mas ele imaginou, ele disse, eu preciso alimentar minha família. Eu preciso manter, sustentado meus filhos. Eu preciso fazer alguma coisa, mesmo em dias maus. Eu preciso fazer acontecer alguma coisa. E eu vejo, irmãos, que muitas vezes nos dias maus é os dias que Deus escolhe para poder honrar a vida dos seus filhos. Amém? Glória a Deus. É assim que muitas vezes acontece. Um homem trabalhador, preocupado com a família, servo, proativo, com visão do futuro, malhando trigo no lagar, podendo esperar os inimigos a qualquer momento. E o anjo do Senhor viu isso, e Deus o visitou desta maneira. Nós podemos ver que uma outra qualidade, ele era sincero. Ele fala para o anjo aparece para ele e fala dizendo que ele é um poderoso guerreiro. Salve, poderoso guerreiro. Ele virou para o anjo, talvez nenhum de nós falaríamos isso. Ele disse para o anjo, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora, Senhor, nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Ora, o Senhor está dizendo, você é um poderoso guerreiro. Ele ignora um pouco as palavras do Senhor e ele vai direto. Senhor, peraí, como que eu sou poderoso guerreiro? Olha a situação de Israel. O Senhor não é o Deus de Israel? O Senhor não é um Deus todo-poderoso que nos trouxe promessa e nos abençoou? Por que estamos vivendo isso? E muitas vezes, irmãos, a sinceridade é levada em conta diante de Deus. Ele não tem duas caras, ele tem uma cara só diante do Senhor. Ele tem a coragem de colocar para Deus toda a situação que ele está vivendo, né, diante do Senhor. Uma outra coisa que eu vejo nesse texto é a humildade que ele tem. Quando o Senhor respondeu a Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menos ou menor da minha família. Homem humilde, gente. Homem humilde, como Deus apreciona. Deus aprecia a humildade. Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A importância da humildade. O Senhor está dizendo que ele é um poderoso guerreiro, que vai usá-lo, e ele vai dizer, Senhor, como pode ser isso? Minha família é de Manassés. Manassés era uma das tribos mais pobres que havia. Das 12 tribos de Israel, Manassés era uma das mais pobres. E o Senhor vai bater na porta de quem? De Manassés. Vai lá, na tribo de Manassés, tribo pobre, sem influência.
tribo que não tinha tradição de ter nenhum líder, de ter influência na comunidade de Israel. E ele diz: no meu clã, na minha família grande, maior, eu sou o menor. Ela é a menor de Manassés. Entre todas as famílias de Manassés, a minha família é a menor. E eu sou ainda o menor, o mais insignificante da minha família. Ele está vomitando isso para Deus, mas na sua humildade, na sua simplicidade. Eu costumo dizer que Deus gosta de surpreender a sociedade. Deus gosta de surpreender as pessoas. Deus pega muitas vezes aquele insignificante. Deus pega aquele que ninguém dá nada por ele. Deus pega aquele que está trabalhando no anonimato. Deus pega aquele que muitas vezes tem o coração quebrantado, que ama o Senhor, mas que não vê a menor possibilidade, sabe, de aparecer ou de fazer alguma coisa. E Deus vai lá e pega aquele camarada e faz algo maravilhoso na presença do Senhor, meu irmão. Isso é coisa do Senhor. Eu olho muito para a minha vida também, né? Eu tenho 5 irmãos, meus irmãos são muito inteligentes, né? Eu venho de uma família assim, só para ter uma ideia, meu avô veio para Santos há muito tempo atrás, uma terceira geração que está em Santos. Meu avô já foi diretor de faculdade logo que chegou, formado em 3, 4 faculdades naquela época, imagina, 3 gerações atrás, né? E meu pai também não veio atrás, diferente. E meus irmãos também. Eu sou formado uma família que meus irmãos passam em 2, 3 concursos brincando. Todos eles passam. Eles brincam com o concurso público. Entra e sai, entra e sai. Ah, eu não gostei desse, vou para outro. Agora estão todos aposentados. Mas eu estou falando isso por quê? Porque eu era tido como o burrão da casa, né? E meu pai falava: você é o burrão da casa. Isso me pesou muito, né? Porque eu via meus irmãos realmente. Chegavam naquela época no colégio estadual, que era muito difícil. E meus irmãos vinham sempre com medalha. Eram os melhores da classe. Todas as provas, 10 eram deles. Não aceitavam nem 9,5. Né? E eu chegava lá com 5, com 6. A minha ideia era o seguinte: eu tenho que fazer o suficiente para passar. A média era 7, eu ia no 7. Quando uma época baixou a média para 6, então eu chegava no 6. Depois baixaram para 5, eu chegava no 5. E eu ouvia muitos elogios desagradáveis do meu pai por causa disso. Você é o burrão, né? Você vai empurrar a carroça, né? E eu não gostava de estudar, eu gostava de jogar bola, né? Não queria saber disso tudo. Mas na hora que precisava passar, eu pegava os cadernos, me dedicava àquilo e eu conseguia tirar a nota necessária. E isso pesou na minha vida. Isso pesou, porque, imagine, se eu ouvir isso, crescer ouvindo isso, no meio de uma família que todo mundo é bom no negócio, e só você que não, né? Tanto que eu sou o único que repetiu 1 ano em casa. Ninguém nunca repetiu lá, nem sabe o que é isso, né? E eu repeti. Então, eu cresci dessa maneira. E de repente, Deus te pegar, sabe, num lugar humilde como era a igreja que nós éramos, aquela casinha pequenininha que a gente conta sempre, aquele barraquinho, sabe, levantar, ser discriminado pelos pastores na época, né? Ah, Peniel, uns falavam que era a igreja da porta larga, outros, né, falavam que era a igreja de molecada, de irresponsável, não sei o quê. E de repente transformar numa igreja tão abençoada como não só em São Vicente, mas todo o nosso litoral, sul, norte, leste, né? E as pessoas cobiçando, querendo conversar com a gente, empresários querendo vender alguma coisa, né? Políticos lá na porta da gente toda hora, querendo conversar, telefonando, né? E um dia eu estava atendendo uma irmãzinha tão simples ali, atendendo ela chorando na minha frente, e aí tocou o telefone, a secretária falou: pastor, o deputado chegou agora, ele quer conversar com o senhor. E eu olhando aquela mulher chorando ali, eu falei assim: eu não vou mandar essa mulher sair da minha sala, né? Fala para ele que ele tem que esperar, que agora não dá para atender. E aí a mulher chorando e eu olhando para ela com vontade de rir, dizendo assim: puxa vida, eu sou louco, eu mandei o cara esperar do outro lado lá para ouvir essa irmã que não tem nada para me oferecer, tão simples. Mas ali estava a presença de Deus. Para Deus aquele era um valor, para Deus aquela era uma necessidade. Sabe, irmãos, eu estou contando isso por quê? Porque Deus foi buscar Gideão nessa condição. Ele foi buscar Gideão, um homem que ele estava trabalhando quietinho no lugar dele, e que ele não vê possibilidades nenhuma. Ele se sente realmente o menor. Ele tem uma autoestima um pouco baixa, ou bastante baixa, que ele se sente o pequeno da casa dele. Mas Deus não, estava olhando ele. E como é que Deus se apresenta para ele? Salve, valoroso guerreiro. Salve, poderoso guerreiro. Deus não vê Gideão como um fraco. Deus não vê Gideão como um qualquer. Deus não vê Gideão como um homem com autoestima baixa. Deus vê Gideão como um poderoso guerreiro nas mãos do Senhor, aleluia. E às vezes, irmãos, o mundo, o diabo, ele tenta e procura jogar situações na sua vida
em que a tua formação acaba sendo uma formação parecida com a minha, ou pior, ou um pouquinho melhor, ou a como de Gideão, e aquilo bloqueia você. São fortalezas que crescem no nosso coração, que o inimigo, sabendo que você pode se tornar um potencial diante de Deus, ele constrói fortalezas no seu coração, e que você não consegue se ver como um homem ou uma mulher usados por Senhor, usados poderosamente por Deus. Mas o Senhor tem essa visão. Ele fala para Gideão: você é um homem forte e valoroso, você é um corajoso guerreiro. Deus consegue ver aquilo que você não consegue se ver. Deus consegue enxergar em você um homem, uma mulher que pode ser tremendamente usado por Deus, meu irmão, mas você mesmo não acredita em você. E é preciso você olhar para a palavra, talvez com uma palavra como essa, e saber das coisas que Deus pode fazer na tua vida. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem. Meu irmão, ele está acabando de dizer, no verso 14, que ele é o menor da casa, que a família dele é a menos importante, a menos influente. E ele está dizendo: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Eu fico imaginando, irmãos, que nessa noite aqui talvez tenham homens e mulheres com o espírito de Gideão, amém? Se sintam talvez tão pequenos, se sintam talvez tão desqualificados para alguma missão, mas Deus não olha assim para você. Deus olha para você como um homem com força, com uma mulher valorosa, que pode ser usado tremendamente pelo Senhor, que pode se jogar nas mãos de Deus e deixar Deus te usar grandemente. Aí você vê em Gideão um homem sábio, um homem que não queria ser enganado pelo pensamento. Ele diz para o anjo: se de fato posso contar com o teu favor, dá-me o sinal de que és tu que estás falando comigo. É o Senhor mesmo? Então dá um sinal. Sabe, ele não queria ser enganado. Nós temos muitas vezes pela nossa mente a facilidade de ser enganado por pensamentos. A gente pensa alguma coisa e quando vê a gente está sendo enganado pelo que ele pensa. Hoje eu atendi mesmo um rapaz, ele estava lá todo problemático e ele fala: puxa pastor, eu pensei que o senhor não queria falar comigo. Eu falei: mas por que eu não ia querer falar contigo? Ah, não sei, porque eu pensei isso, que aconteceu aquilo, e eu disse: puxa, eu acho que o pastor não quer falar comigo. Você vê como é que é o pensamento das pessoas? Elas pensam coisas com facilidade, elas imaginam, elas são enganadas pelo seu pensamento. Gideão não queria ser enganado e dizer: será que foi o anjo mesmo que falou comigo? Será que foi o anjo mesmo? Será que foi o Senhor que me convocou para essa missão? Será que foi o Senhor que me chamou para esse trabalho? Às vezes, irmãos, você também tem que provar a Deus, porque tem muitas pessoas aí que são totalmente loucas também. Abandonam tudo, largam tudo. Falei: meu Deus, o que você fez? Ah, eu saí, eu vi uma palavra que era para deixar e eu deixei. E muitas vezes você tem que provar o Senhor. Você tem que saber o que você está fazendo. Eu tinha um rapaz na igreja lá, um menino que ele fala que eu sou o pai dele. A gente dá risada, né? Porque ele é moreninho, né? E eu chamo ele de neguinho, né? E ele fala assim: você é meu pai branco, que ele não tem pai, ele não tem mãe. E eu cuido dele já há muito tempo, muitos anos aconselhando, desde adolescente. E na verdade, ele precisava tomar uma decisão. Ele amava o ministério. Mas o pai dele, que ele é adotado, só tinha um único filho. O pai dele deixou 2 casas de artigos religiosos, uma das maiores de Santos. E aquilo movimentava muito dinheiro. E o pai conversou com os sócios e falou assim: mesmo que ele venha aqui, nunca venda, garanta a renda dele. Na época, irmãos, ele tinha uma renda aí de 5 a 7 mil reais, limpinho, sem fazer nada, sem aparecer lá. E aquilo pesava, porque como que ele perdeu a mãe, perdeu o pai, como é que ele ia sustentar? Nunca aprendeu a trabalhar, nunca aprendeu nem a fazer comida. O cara ficou largado. Mas ele queria ir para o ministério. E eu falei assim: meu irmão, não tem como. É diferente. Como é que você vai fazer o ministério sustentado por 2 casas de artigos religiosos, né, que não são evangélicos, né? Entre parênteses, para você entender, aquelas casas de umbanda mesmo, de candomblé e assim por diante. E eu falei: está errado, você vai ter que romper com isso. A qualquer momento você vai ter que tomar uma decisão. E ele apavorou: mas como é que eu vou me sustentar? Como é que eu vou pagar minhas contas? Não sei. Ele só andava de carro novo, só andava com roupa de marca.
só tinha sempre dinheiro no bolso. Assim, você vai ter que recomeçar a tua vida. Você vai ter que começar do zero. Se você quer, você tem que aceitar o desafio. Se não, esquece. E ele, durante algum tempo, pensando, esquematizando, tudo que ele tentava dava errado, secou o poço sem nada, e ele ficou ali: Senhor, o que eu vou fazer, né? Senhor, e um dia, eu preguei uma palavra, eu nem sabia que ele estava lá, preguei uma palavra sobre Gideão. Gideão não, sobre Eliseu. Que Eliseu, ao ser chamado por Elias, e a capa de Elias caiu sobre Eliseu, Eliseu vendeu todos os bois que tinha, fez churrasco deles, e depois foi seguir Elias sem nada. E aquilo entrou no coração dele de uma forma que ele disse: eu vou vender aquele lugar, já tomei uma decisão. E os homens não queriam aceitar, porque tinha um pacto com o pai, mas o pai já tinha morrido, né? Aí acabaram quebrando o pacto, e vendeu e se livrou daquele lugar. Deus não abriu nada para ele. Deus não abriu nada para ele, enquanto não secou todo aquele dinheiro. Quando ele não tinha mais um centavo, quando ele não tinha mais a casa, quando ele não tinha mais o carro, quando não tinha mais nada, foi o momento que Deus começou a abrir uma pequena porta. Ele foi trabalhar, né, num lugar, aí dali foi para um outro, e foi para o outro, foi crescendo, casou com uma moça muito boa, a moça também foi crescendo, conseguiu um ótimo emprego, e a vida daquele rapaz começou a transbordar, começou a crescer, e aí no tempo certo, irmãos, ele veio para o ministério. Hoje ele é um dos pastores do nosso ministério, para a glória do Senhor. Talvez num dos melhores lugares que a Peniel está, mais estrategicamente, ele pastoreia uma das nossas igrejas. E não foi porque eu quis colocar lá, não, foi Deus que preparou para que ele pudesse estar ali, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Você pode celebrar a Deus com as suas palmas neste momento? Você não pode ser enganado pelo pensamento. Você não pode. A nossa mente, irmãos, ela pensa muito. E você tem que estar direto na palavra de Deus, direto com aconselhamentos, com pessoas, para que você não seja enganado. Gideão, ele não quis ser enganado, ele esperou no Senhor. O maior motivo da separação de Deus é o engano do coração. John Knox disse isso. O maior motivo da separação de Deus é o engano do nosso coração. Precisamos vigiar muito para que isso não aconteça. Gideão é o homem que sabia o poder do sacrifício. Ele foi para casa, preparou um cabrito com uma roupa de farinha, fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sobre a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez, com a ponta do cajado que estava em sua mão. O anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. O fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano! Vi o anjo do Senhor face a face. Verso 19 até o verso 22 de Juízes 6. Sacrifício, meu irmão. Sacrifício que Deus aceita são lábios que confessam o seu nome. Aqueles homens, naqueles dias, eles apresentavam sacrifício. Todos os guerreiros, todos os homens diante de grandes decisões, eles sacrificavam a Deus alguma coisa. Agora imagine, pensa comigo nesse texto. Gideão está quebrado, está passando fome, a família numa situação difícil, o povo também está. Mas o que ele apresenta a Deus? Você leu direitinho o que ele apresenta? Ele apresenta pães, ele apresenta bolos, ele apresenta um cabrito. Você sabe quanto custa um cabrito? É caro. É caro um novilho. Apresentou um cabrito ao Senhor, apresentou pães, levou diante do Senhor, acendeu o fogo, colocou diante do Senhor, e Deus manifestou a sua glória. Meu irmão, tem situações que você tem que aprender a sacrificar. O que foi que Deus pediu para Abraão? Você se lembra? Quando o Senhor disse a Abraão o que ele queria? Se eu quero em sacrifício quem? O teu Isaque. O teu Isaque. Às vezes você quer se envolver com Deus, você quer se envolver com a obra do Senhor, mas você não está pronto a colocar o sacrifício que Deus quer. Você não está pronto a apresentar a Deus o teu sacrifício. Eu tinha muito medo disso, viu? Quando falava de obra, falava assim: será que Deus vai me pedir uma coisa que eu não posso dar?
né? Será que Deus vai pedir alguma coisa muito valorosa que eu não estou preparado? E eu descobri que não, irmãos. Deus não pede isso para ninguém. Deus pede alguma coisa que é importante para você, que está no lugar de Deus, que o Senhor consegue ver, diz, aquilo está no meu lugar, é aquilo que Ele vai te pedir. Por isso que Ele pediu Isaac em sacrifício, porque Ele sabia que quando Isaac nasceu, Isaac tomou o lugar de Deus. Gideão pegou no meio da fome, pegou o cabrito, pegou os pães e ofereceu ao Senhor. Você acha que ele não foi mal falado? Você acha que as pessoas não criticaram? Você acha que as comunidades não falaram disso? Mas como é que pode? Tanta fome, tanta miséria, e ele mata um cabrito e vai apresentar a Deus? Ele faz pães e vai apresentar um anjo, quando tem pessoas necessitadas, precisando? Mas é a forma que Deus aceita, irmãos, a inteireza do coração, a pureza do coração, o reconhecimento que Ele é soberano, que Ele tem o melhor da nossa vida. E Gideão é um homem que sabe sacrificar a Deus. É um homem que sabe apresentar ao Senhor o melhor e reconhecer isso. É um homem que não tem medo de provar a Deus, meu irmão, pois Deus aprova. Lá no versículo 6, 19 e também no versículo 39, aparece Gideão dizendo a Deus: não se acende a tua ira contra mim, deixa-me fazer mais um pedido, permite-me fazer um teste com lã. Desta vez, faze ficar a lã seca e o chão coberto de orvalho. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? A coragem de provar a Deus. As pessoas hoje não provam mais a Deus. As pessoas provam para o seu bel prazer. As pessoas provam para satisfazer a sua vontade. Mas Gideão provou o Senhor para fazer a obra dele, para colocar diante de Deus e dizer: Senhor, se o Senhor quer isso, então prepara isso. Imagine, você pode imaginar um orvalho molhado e a lã no meio a noite toda seca? Mas ele não parou por aí, ele foi realmente incisivo. Senhor, agora faz o contrário nessa noite, torna o gramado seco e a lã molhada com orvalho. Se é o Senhor mesmo, se o Senhor tem essa missão para mim, então prova. Me prova, Senhor. A Bíblia diz: provai o Senhor e vede como Ele é bom. Fazei prova de mim, diz a palavra do Senhor. E muitas vezes nós temos que aprender a provar a Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é sinônimo de intimidade com Deus. Só os íntimos conseguem provar o Senhor. Só os íntimos conseguem olhar face a face ao Senhor e colocá-lo em prova quando existe alguma coisa no teu coração que é uma inquietação que você precisa das mãos do Senhor te respondendo. E Gideão passa por essa prova. Eu vejo Gideão como um homem de fé, que aí Deus disse para ele: irmão, tudo bem, acabou a prova, acabou. Está certo do que eu te chamei? Estou certo, então agora nós vamos trabalhar. Vamos para a obra. E aí ele começa com a missão dele, irmãos, que apavora, né? Deus, quando Ele faz alguma coisa assim na nossa vida, a gente fica meio apavorado, com medo, que é coisas grandes. E Ele nos leva ao caminho de fé. A Bíblia diz: meu justo viverá pela fé, e se retroceder, a minha alma não se compraz nele. Quantos justos nós temos aqui nessa noite? Quantos justos? Você é justo, meu irmão? Amém? O justo tem que viver pela fé. Ou você acha que é só o pastor que vive pela fé? Só o missionário? Você tem que viver pela fé. Viver pela fé não é vender o que você tem, não é sair do teu emprego, não é ficar sem nada, não. Viver pela fé é aprender a depender de Deus em todos os sentidos. É levantar de manhã e saber: eu dependo do Senhor, aleluia. Eu vou dizer uma coisa, irmãos, eu vivo muito mais pela fé hoje do que quando eu deixei a minha empresa, quando eu deixei meus negócios e fui para a obra de Deus há 30 anos atrás. Porque eu levanto de manhã e às vezes vem aquela tentação: Senhor, fico imaginando aquela quantidade de coisa para fazer e pensando: Senhor, se dá alguma coisa errada, como é que vai ser? Não vai sobrar nada, né? E aí vem a palavra do Senhor: não tem como dar errado. Sabe por quê? Porque é Deus que está no controle de todas as coisas. E Deus não decepciona, Deus não frustra, Deus não trai, Deus é fiel, aleluia. Mas você tem que viver pela fé e depender do Senhor. E Gideão, homem de fé, o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais com você para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que as suas próprias forças o libertou. Anuncie, pois, ao povo: todo aquele que estiver tremendo de medo,
poderá ir embora do monte de Gileade. E 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Imagine, queridos, 32.000 guerreiros. E quando ele fala, disse: olha, é o seguinte, quem for tímido e covarde, pode ir para sua casa ver a sessão da tarde. Pois já me informaram que não tem mais sessão da tarde, que a Globo tirou, né? O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Que quem é tímido e covarde não consegue lutar na obra de Deus. E a obra de Deus muitas vezes é feita pelos valentes, pelos 300. Agora, pensa comigo, você é pai de família, você é mãe de família. Você luta pela sua casa. Você luta pelos seus filhos. Você luta pelo pão de cada dia. Você trabalha com dificuldade para manter o seu filho, para manter o seu aluguelzinho, para comprar a sua comidinha ali. E aí você vê o inimigo querendo tirar de você. E você tem que lutar, mas você resolve não lutar, resolve aceitar e deixar ele levar tudo que você tem. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Aqueles homens eram homens de guerra, eram homens de luta. Eles deviam de estar na batalha, eles deviam estar na guerra. Mas quando o Gideão disse: olha, aqueles que estão com medo podem ir para sua casa, porque Deus não quer no exército. Agora você imagina, irmãos, nem Gideão acreditou nisso. 22.000 foram embora, só 10.000 ficaram. E eu vou dizer uma verdade para você, na igreja do Senhor, às vezes a igreja do Senhor está cheia, mas se fizer uma peneira como essa, meu irmão, não vai ficar pouca gente. Ah, pastor, eu não concordo. Eu estou aí, estou pronto. Você se lembra de Pedro? Que ele disse para Jesus: eu não permito, se alguém vier te pegar, Senhor, eu passo a espada. E o Senhor diz: pois você me negará 3 vezes, e o galo vai cantar como testemunha. Isso aconteceu, irmãos. A mesma coisa acontece aqui. Gideão está dizendo para o povo: é muita gente, Deus não quer. Vai dizer que vocês ganharam a guerra por causa da habilidade de vocês. É Deus que quer lutar nessa guerra. É Deus que quer o seu nome glorificado. É Deus que quer o seu nome honrado. Então quem está com medo da luta, quem está com medo da guerra, pode ir para sua casa. Infelizmente 22.000 homens partiram para sua casa. Ficou 10.000. Gideão deve ter ficado assustado. Senhor, o que o Senhor está fazendo? Só 10.000. Os medianitas são centenas de milhares. O que nós vamos fazer com 10.000? E o Senhor diz para ele, continuação do texto, o Senhor diz: mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. 10.000 é muita gente. Desça com eles à beira da água, e eu separarei o que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Meu irmão, ele já estava assustado com 10.000. E o Senhor diz: ainda é muita gente. Vamos peneirar isso. Leva eles para as águas. Vamos separar. Vamos separar. Aqueles que eu disser, ponha de um lado, ponha. Aqueles que eu disser, não serve, manda embora. E dos 10.000, meu irmão, diz o texto que o Senhor disse a Gideão: com 300 homens que lamberam a água, livrarei você e entregarei os medianitas nas suas mãos. Manda para casa todos os outros. Juízes 7, 2, 4 e 7, se você quiser depois acompanhar ela em casa. Ele disse: olha, 9.700 pode mandar para casa. Qual é a diferença? Ah, manda eles para as águas, nós vamos testar eles agora. Quem sentar, quem pegar água com calma, quem ficar conversando, batendo papo, sabe, e não tem foco, esse não serve. Ele não entendeu que isso é uma guerra. Ele não entendeu que isso é uma igreja, que a gente luta contra o diabo.
Ele não entendeu que o príncipe do mal quer matar as famílias, quer matar as pessoas. Você muitas vezes não entendeu que a guerra é espiritual. Que a igreja não é um lugar apenas para uma comunidade. Que a igreja não é um lugar apenas para mim ser abraçado e beijado. Que a igreja não é um lugar apenas para mim tirar foto e colar no Facebook. A igreja é um lugar de guerra. A igreja é um lugar de guerreiros. A igreja é um lugar de gente que ama a Deus, que está pronto a dar a sua vida pelo Senhor. Eles não entenderam, meu irmão. Eu fico imaginando aqueles 9.700 sentando ali, conversando ali, à beira d'água. Está vendo aquele irmão lá? Está vendo aquele líder? Olha o pastor. Olha a sua família. Poxa, olha o carro dele. Olha aquele irmão lá. Tu viu aquela irmãzinha? Olha na roupinha dela. Sabe, irmãos, nós estamos com o foco totalmente desgovernado, sem direção. Nós estamos olhando para um monte de gente, para um monte de lugar, mas não estamos percebendo o que está acontecendo. Ontem na igreja eu preguei aquele texto que Jesus entra naquele poço de Betesda e cura aquele homem. E eu falei ali, Jesus entrou ali no meio dos cansados, Jesus entrou no meio dos oprimidos, gente com dor, gente sofrendo. Ninguém viu que era Jesus. Ninguém viu, sabe por quê? Estava todo mundo olhando para as águas, esperando as águas se mexerem. Quando Jesus estava no meio dele e curou apenas um homem, porque mais ninguém percebeu que era Jesus. E muitas vezes nós estamos na igreja da mesma forma, olhando para alguma coisa que no fundo não é o que Deus quer que você olhe. Você está na igreja preocupado com coisas que no fundo não é o que Deus quer que se preocupe. Sabe por quê, meu irmão? Porque a tua vida aqui na terra, ela é passageira, ela passa muito rápida. E às vezes você está tão preocupado com o emprego, tanto preocupado com status, tanto preocupado com situações, preocupado com casamentos, preocupado com isso, com aquilo, e esquece da prioridade que é a sua vida, que é a sua alma, que é a multidão que está lá fora sem Deus, sendo governado pelo príncipe deste mundo. Você esquece que você deveria ser um agente de Deus para proclamar a glória e a bondade de Deus nesta terra. Nós esquecemos, irmãos. É como que o diabo colocasse um prato de lentilha para a gente e a gente ficasse meio desgovernado, ficasse meio perdido, cada um olhando para o negócio, esquecendo o real motivo do nosso chamado. Aqueles homens deveriam de estar ali preparados, aquele era um treinamento. Eles tinham que fazer como os 300, se ajoelhar e rapidinho beber água, como bebe um cão. Você já viu um cão bebendo água? Quem tem um cão em casa? O pessoal gosta de cão aqui, né? Não estou falando um cachorrinho de madame, estou falando cão. O cão é aquele que você chega perto. Quando você chega, quando era moleque, eu gostava de provocar os meus cachorros, né? Eu acho que era meio atentada, né? Eu ia lá e tentava tirar o osso dele. Mas não chegava a 3 metros, o bicho já começava. Aí eu disse, bom, é melhor que o cabo de vassoura, né? Que já não dava a chegar perto. Ele chegava a chegar 3 metros, depois de 3 metros não deixava mais. O cão é assim, meu irmão. Ele está pronto, ele está preparado. Ele está pronto para a batalha. Ele não deixa ninguém chegar perto da água dele. Ele está olhando, ele está observando, ele sente o cheiro. E o Senhor diz, aqueles que beberem água, como bebem o cão, lambendo, prontos, focados, espertos, esse separa. Os demais manda embora. Imagine de 10 mil, só 300 tinham compromisso com a guerra. Só 300 estavam focados no que estava acontecendo. Só 300 entenderam que era um treinamento. Só 300 entenderam que era o povo de Deus, que eram escolhidos, que tinham uma missão. E eu poderia trazer isso para o campo da igreja, que às vezes nós dentro da igreja, nós só temos os 300. A igreja pode ter 1000 pessoas, mas na verdade, com quem você pode contar? Com 300. A igreja pode ter 5.000 pessoas, com quem você pode contar? Com os 300.
É aqueles que estão no jejum, é aqueles que estão na oração, é aqueles que estão na vigília, é aqueles que estão no evangelismo, é aqueles que estão na escola de célula, é aqueles que estão presentes como pastores de escala, é aqueles que vêm quando chove, né? O pastor falou em todo lugar é a mesma coisa, né? Choveu, o povo não vem. É aqueles que estão lá, que pode se contar, porque eles são comprometidos, eles são compromissados com Deus. E aqueles homens, irmãos, mostraram que os 9.700 não eram. Mas os 300, eles eram fiéis. Eles eram fiéis. E Deus procura os fiéis dessa terra. E eu sempre digo isso: se Deus procura, é porque não é fácil de achar. Porque tudo que você procura, há um grau de dificuldade. Há um grau de dificuldade quando você procura alguma coisa. Some o pente, some a escova de dente, né? Some a carteira, some a chave, misericórdia, né? Esses dias eu fiquei sem a chave do meu carro. Fiquei um mês sem a chave do meu carro. Tive que pegar a reserva, ela não tinha bateria. E ficou depois eu descobri que ela nem travava o meu carro, que eu deixei um mês o carro aberto, né? Graças a Deus ninguém roubou, né? Fechava só minha porta, as outras 3 ficavam tudo abertas. Eu não sabia, achando que estava tudo fechado, né? Levei um mês para descobrir, cabecinha, né? Descobri que só travava a minha, as outras ficavam tudo abertas. Porque você está acostumado com esse negócio de trava elétrica, né? Que aperta o botãozinho. E aí eu perdi a chave do botãozinho. Aí ia na manual fechava a minha, as outras ficavam tudo abertas. E eu, tranquilo, pus o carro em tudo que lugar que vocês imaginam aí, que corre risco de roubar. Deus teve misericórdia. Mas por quê? Porque eu não achava a chave. E eu procurava e não achava, eu procurava e não achava. A Bíblia diz que Deus procura os fiéis da terra, meu irmão. Deus está procurando homens e mulheres fiéis, comprometidos com a obra dele, que ele possa contar numa possível batalha contra o inferno. Comprometimento é a palavra correta aqui. A gente fala muito dessa palavra. O que é comprometimento? Vem do verbo comprometer, que significa empenhar, significa arriscar. Tem gente que não gosta de arriscar. Pois o homem e a mulher comprometida, ele se arrisca. Aventurar, tem gente que odeia aventura. Aventura, nem pensar. Pois quando você se torna um cristão de verdade, você tem que se aventurar. Se expor em algum perigo. Meu irmão, quem que quer saber de perigo? Pois quando você se torna um cristão, você se expõe em vários perigos. Colocar em má situação. Colocar-se em má situação. Se é um cristão, você coloca-se numa má situação. Tem sempre alguém querendo te humilhar. Tem sempre alguém querendo falar: ih, o crente, ih, chegou, quebra santo. Assumir responsabilidade grave. Tem gente que não gosta de responsabilidade. Imagine responsabilidade grave. Fosse dissecar isso, que é responsabilidade grave. É do verbo comprometer-se, contrair obrigações. Você é um servo, você é uma serva, quer andar com o Senhor, você precisa contrair obrigações, correr riscos, assumir responsabilidades graves, se colocar em más situações, se expor em algum perigo. Meu irmão, aqueles 300 estão vivendo isso. Estão vivendo isso. O que determina a vitória não é o tamanho ou a força do inimigo, e sim a sua confiança nas promessas do Senhor, aleluia. Então, meu irmão, eu posso me comprometer, mas eu estou confiando nas promessas do Senhor. E a igreja precisa viver os 300, se comprometendo realmente com o Senhor. Quero terminar deixando alguns pensamentos aqui muito rápido. Primeiro, Deus vê o sofrimento do seu povo, meu irmão. Aqueles 300 saíram e foram vitoriosos de uma forma maravilhosa. Deus deu a vitória. Deus acabou com os midianitas. Deus libertou o povo, porque havia 300 homens comprometidos com o Gideão. Sabe quando o Guarujá vai ser alcançado por Jesus? Você quer que eu te diga quando São Vicente vai ser alcançada por Jesus? Sabe quando o Brasil vai ser alcançado por Jesus? Sabe quando São Vicente, quando São Paulo, Santos vai ser alcançado por Jesus? Quando tiver 300 homens, 300 mulheres valentes, comprometidas verdadeiramente com o Senhor. John Wesley pediu 100 homens. Pediu nem 300. Ele disse: Senhor, dá-me 100 homens.
que odeiam o pecado, que te amem, sejam comprometidos com o Senhor, e eu abalarei o mundo. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, 100 anos depois da morte de John Wesley, cada 3 cristãos no mundo, um era discípulo de John Wesley. Ele abalou o mundo da época dele, ele abalou, porque talvez ele conseguiu 100 homens que pagassem o preço. E eu digo hoje que a igreja está inchada, ela cresce no Brasil todo, mas também se desvia no Brasil todo. Nós precisamos de verdadeiros gideões, que se coloquem na presença de Deus, que sintam o real valor, o real chamado do Senhor na sua vida. Deus ouve o sofrimento do seu povo, Deus escuta o clamor do seu povo. Deus vê em você valores e forças que nem mesmo você acredita que tem. Nem mesmo você acredita em você, como eu não acreditava em mim. Nunca ia imaginar que Deus ia me colocar onde me colocou. Nunca ia imaginar que o Senhor poderia fazer o que faz com a minha vida. Nunca, porque eu não acreditava em mim, mas Deus acreditava. Então, meu irmão, mesmo você não acreditando em você, Deus acredita em você. A questão é essa: você vai se entregar? A questão é: você vai se comprometer? Infelizmente, a maioria dos crentes ou dos cristãos, dos membros da igreja, não passa no teste. Deus fala, anuncia para os covardes pararem, e eles param. Deus nos leva para as águas e nós não estamos focados nas águas. Nós estamos bem longe de tudo, de todos. Não estamos focados naquilo que está fazendo. Mateus 22:14 diz que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Deus tem uma tarefa para os escolhidos dele. Todos são chamados, mas na hora da escolha, muitos não passam no teste, porque eles têm medo do mundo, têm medo do compromisso com a igreja, têm medo do compromisso com a obra do Senhor. Na hora de serem treinados, eles estão distantes, estão longe, estão preocupados com as contas, estão preocupados com as novelas, estão preocupados com a família, estão preocupados com isso, estão preocupados com aquilo, estão preocupados com o vizinho, estão preocupados com a vizinha. Hoje eu chamei a atenção de uma irmã, uma líder. Eu preguei uma mensagem muito dura que Deus me deu no domingo passado sobre pecado. E aí depois ventilou aí entre os irmãos uma foto com uma moça que é líder. Na hora que eu estava pregando, tirando foto de uma irmãzinha que estava atrás aí. Que a irmãzinha estava arrumando o cabelo, arrumando o sutiã dela, alguma coisa assim. Ela foi tirar uma foto. Na hora que eu estava pregando sobre pecado. E aí veio em mim. Essa mulher estava na minha frente. Chamei, escuta, você não tem vergonha não? Você é líder. Você está envolvida na obra, está mexendo aqui, trabalhando aqui, fazendo um monte de coisa. E na hora que eu estou pregando uma mensagem tão séria sobre o pecado, você está tirando foto. Sabe o que o Senhor falou para mim? Isso é o retrato da igreja atual. O pastor está pregando, o pessoal está lá no WhatsApp, está lá nas mensagenzinhas. Um dia eu estava em outra cidade. Na hora da ministração, o irmão mandou, o pastor está pregando, caiu o dente dele aqui em cima. Na hora eu ri. Depois eu pensei assim, peraí, isso é a hora do culto, isso é a hora da mensagem. O cara está usando a hora da mensagem só para dizer que caiu o dente do pastor no púlpito. É engraçado, não deixa de ser, né? Mas ele deveria ter um respeito, porque mostra que o foco não é esse, meu irmão. O foco não é esse. Nós estamos tão desfigurados como igreja, muitas vezes, que nós não entendemos o real chamado do Senhor. E nós estamos sendo reprovados no teste. Aí sabe o que acontece? Os medianitas estão saqueando a tua casa. Os medianitas estão saqueando o teu emprego. Os medianitas estão saqueando a tua família, tua mulher, teu marido, teus filhos, o que você tem. E aí você vem para a igreja pedir misericórdia, mas olha, o que Deus quer é que você tenha um posicionamento de compromisso. Porque aqueles homens, se Israel foi livre dos midianitas, é porque aqueles homens, aqueles 300 comprometidos, tiveram a coragem de enfrentá-los e puseram as suas vidas em perigos para livrar aquele povo. E quando você entender o que é compromisso e se comprometer de verdade,
que você busca hoje vai acontecer naturalmente na sua vida. Deus vai te erguer, Deus vai te levantar, Deus vai te fortalecer, Deus vai te honrar, Deus vai te usar. Por quê? Porque você é um homem, uma mulher comprometida com a obra e com o Senhor. Aleluia. Gideão venceu os 300 dos milhares medianitas com apenas com os 300. Toda vez que o povo de Deus chama, o Senhor virá em socorro, porque o Senhor ama o seu povo e o libertará. Davi no Salmo 121 diz: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Coisa linda, né? Diz que Deus não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora para sempre. Amém, aleluia. Homens comprometidos e mulheres comprometidas podem viver o Salmo 121. Os que fogem da batalha, os que se acovardam, os que estão com foco em outra coisa, não conseguem viver o Salmo 121, irmãos, porque eles se distanciam da realidade da vida. Termino com uma história de 2 meninos que brincavam no gelo na América. Na época do inverno, todos os lagos, rios viram gelo e as crianças patinam e brincam ali. 2 meninos brincavam solitariamente ali, sem ajuda de ninguém, e um deles partiu num pedaço, trincando o gelo, e caiu naquelas águas geladas, muito gelada, que a chance de você viver é quase nada. E a água por baixo foi levando aquele menino desesperado. Um amiguinho dele pequenininho, com a mãozinha pequena, desesperado, gritando naquele horror de ver o amiguinho sucumbindo diante daquela água hipergelada. O menino começa a bater incessantemente no gelo, bate com a sua mãozinha pequenininha, desesperado, uma atrás da outra, gritando. E ele consegue rachar um pouco daquele gelo, estender a mão e puxar o amiguinho de cima. E vem o socorro, vem os paramédicos, agasalha aquela criança, começa a dar os primeiros socorros a ele. E alguém pergunta para um daqueles bombeiros: como é que ele conseguiu fazer isso? Como ele conseguiu fazer isso sem ajuda? Com uma mãozinha tão pequena, tão fraca, tão insignificante. E um dos bombeiros disse: ele conseguiu porque não tinha ninguém perto dele para dizer para ele que ele não conseguiria. Que ele não conseguiria. Então é o externo que influencia o interno. É aquilo que você ouve do teu lado, de um parente, de um amigo, de alguém que poderia estar te apoiando, de um irmão que fala que você não consegue, é que influencia a tua vida para você não conseguir. Houve um homem chamado D.L. Moody. Esse homem se tornou um dos maiores evangelistas do mundo. Foi o homem que mais ganhou vidas para Jesus no evangelismo pessoal. Multidões. Mas ele veio de uma família muito pobre. 17 irmãos. Ele era sapateiro, vendedor de sapato. Família pobre. Até um dia que, sentado numa igreja, ele viu uma mensagem de um homem chamado Edgar Kimball, que, pregando, disse ao povo que estava ali presente: o mundo ainda não conheceu o que Deus pode fazer com um homem que se lança nas mãos de Deus. O mundo ainda não conheceu o que Deus pode fazer com um homem que se lança nas mãos de Deus. E D.L. Moody caiu de joelho ali e disse: Senhor, eu quero ser este homem. Se tornou o maior ganhador de vidas que você pode imaginar no planeta. Assumiu compromissos de pregar a palavra de Deus todo dia. E conta uma das histórias que estava terminando o dia e ele não ganhava ninguém para Jesus. Ninguém. Todo dia ele ganhava alguém para Jesus. Pregava a palavra de Deus.
mas naquele dia ninguém aceitava. E Moody era um homem grandão, fortão, barbudo, né? Imagina aquele vozão. Diz que ele pregava, não precisava nem de microfone. Tal era a potência da sua voz. E ao passar ali pela uma esquina, ele viu um menino. Ele olhou para o menino olhou para ele. Ele disse: você, menino, espera aí. Imagine. O garoto todo desesperado correu dele. E ele correu atrás do garoto. E o garoto correu, fugiu, que nem o diabo foge da cruz. E ele correu atrás do menino. O menino subiu por uma escadaria, ele subiu pela escadaria. O menino entrou no apartamento, ele entrou no apartamento. O menino entrou embaixo da cama. E D.L. Moody entrou embaixo da cama e disse: você aceita Jesus? Você acha que ele não vai aceitar? Na hora, eu aceito Jesus. E se converteu a Jesus. Ganhador de vidas, irmãos. Porque ouviu essa frase: o mundo ainda não conheceu o que Deus pode fazer com um homem que se lança nas mãos do Senhor. Eu gostaria de orar com você nessa noite, em nome de Jesus. Te convidar a ficar de pé. Eu não sei no que serviu essa mensagem para você, meu irmão, mas eu queria desafiar aqui, nesta noite, a você que quer fazer parte desses 300 homens, que o Senhor tem separado a dedo. 300 homens que vão para a batalha, 300 homens que bebem água, como o cão lambe rapidamente. Ou seja, 300 homens que são comprometidos, 300 mulheres que são comprometidas, que estão prontos a lutar, que estão prontos a sacrificar a sua vida, dar o melhor em sacrifício ao Senhor, em trabalho, para ver a obra de Deus, irmão. O mundo ainda não conheceu o que Deus pode fazer com homens e mulheres que se lançam na mão do Senhor. Aqueles que gostariam de dar esse passo de compromisso nesta noite, eu quero te convidar, vem aqui para frente. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Eu vou descer e vou orar com você junto com os pastores aqui. Pode se chegar bem para frente aqui. Fique na presença de Deus, meu irmão. Fale com o Senhor. Eu não sei o que Deus ministrou ao teu coração. Que parte desta mensagem ela atinge a tua vida. Mas uma coisa é certa: o mundo não conhece